lembrar como estava lá fora no quadro. Mas eu venho falar um pouco sobre Shell Script. Isso aqui vai ser a parte, acho que 1 de 25, porque Shell Script é muito complexo, é muito extenso, tem muita coisa para falar. Assim, até quem começou já a mexer com Shell Script na Folha falou: nossa, não acredito, dá para fazer um aplicativo em Shell Script. Dá para fazer um aplicativo em Shell Script, tem todos os elementos que tem uma linguagem de programação normal. Inclusive, por exemplo, tem distribuições de Linux que o instalador é feito em Shell Script. Ele formata, ele particiona, ele instala, faz tudo em Shell Script. Então, hoje eu vim trazendo essa primeira parte, na verdade, alguma coisa que ainda não é Shell Script. A gente pode usar em Script, mas pode usar diretamente no Shell, na linha de comando. É assim, bem básico, depois a gente vai começar a pegar coisas mais complexas. Bom, a primeira coisa que eu venho falar aqui são os atalhos do teclado, que muita gente falou que ganhou 25 anos da vida dele só de aproveitar os atalhos de teclado. Esses aqui são alguns, tá? Se você for pegar na documentação do Bash, falando nisso é importante lembrar, tudo isso aqui que eu estou falando de Shell Script é do Bash, que é o Shell Script padrão que vem no Mac e no Linux. Existem outros shells, por exemplo, no Solaris, se não me engano, é o Korn Shell que vem por padrão, no AIX, se não me engano, é o C Shell, que tem outras sintaxes, outras estruturas. Isso aqui é específico do Bash. Bom, eles têm alguns atalhos aqui, que é no caso Ctrl+C, cancela a execução. Estou rodando alguma coisa, putz, travou, não é isso que eu queria, tal, Ctrl+C ele cancela. Ou Ctrl+Z, suspende. Na hora que eu estou rodando o negócio, dou Ctrl+Z, volta o prompt para mim. Parou? Não, não parou. Ele está congelado por trás. E na hora que eu precisar, eu posso digitar, por exemplo, um FG ou um BG e aquele processo vai continuar em execução. Ctrl+L, limpa a tela. Não preciso ficar digitando clear lá para limpar a tela quando eu quero fazer isso. Então, Ctrl+L resolve. Ctrl+U, limpa a linha. Estou digitando um negócio, a linha já está desse tamanho. Putz, não era nada disso. Esqueci de um negócio. Dar um backspace e voltar tudo atrás. Não, posso dar um Ctrl+, já limpa tudo de uma vez só. Esses dois aqui eu coloquei, isso aqui hoje em dia é menos comum, mas na época que existia, que dava para ver a rolagem da tela no terminal, porque hoje é muito rápido, nem tem tanto. Você está rolando informação, quer congelar a tela para ver o que está acontecendo. Ctrl+S. Ou, quando não era nem visual, você estava direto no Shell, no console, você batia o scroll lock também parava. E para liberar, Ctrl+Q. Só que esse Ctrl+Q foi eu que ganhei anos de vida, porque eu dava Ctrl+S depois eu sabia como destravar o negócio. E Ctrl+D. Ctrl+D é fim de arquivo, na verdade. Então, por exemplo, estou digitando alguma coisa. Existe, por exemplo, a gente dá assim, cat maior para algum arquivo. Eu quero copiar alguma coisa do teclado para o arquivo. Terminei. Como é que eu faço para dizer que eu terminei? Ctrl+D. Ou eu estou no Shell, já terminei, não vou usar mais, não preciso digitar exit. Dou Ctrl+D, ele também encerra o Shell. Qualquer coisa assim que tem uma entrada, e eu quero dizer que eu terminei, Ctrl+D, ele já encerra a entrada. Partir um pouco para a parte, vamos dizer, mais prática. Encadeamentos. Quero rodar dois comandos. Vou rodar o comando A e depois vou rodar o comando B. Eu posso digitar A, Enter, esperar terminar, B, Enter, esperar terminar, beleza. E se o A demorar 15 minutos? Dou A, Enter, espero 15 minutos, sem fazer nada. Não, eu posso digitar o primeiro comando, ponto e vírgula, o segundo comando, na mesma linha, e ele já vai, assim que terminar esse aqui, ele vai fazer o seguinte. Nesse caso aqui seria o equivalente, estou copiando e estou apagando depois o original. Seria a mesma coisa que mover um arquivo de um lugar para o outro. Outros exemplos. Esse aqui tinha mais exemplo. Esse aqui, o e-comercial, ele é diferente no caso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula espera o primeiro acabar para iniciar o segundo. No caso do e-comercial, ele vai rodar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai rodar o primeiro e já vai rodar o segundo sem esperar terminar o primeiro. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro processo que vai demorar 15 minutos e tenho esse outro processo que vai demorar 5 minutos. Mas esse aqui não depende desse para rodar, para começar. Então eu posso dar esse aqui e o outro, e ele vai startar os dois ao mesmo tempo e vai rodar os dois ao mesmo tempo. Ou, se eu só tenho um, eu quero rodar, deixar ele rodando e fazer, por exemplo, o meu console liberado para fazer outras coisas, simplesmente processo longo e comercial, e ele já vai rodar em background e eu já estou liberado para fazer outras coisas. Ou eu posso até combinar essas coisas. Alguém consegue me falar exatamente o que vai fazer isso?
ele vai executar o processo 1 e o 2, vai esperar terminar. Quando terminar os dois, aí ele vai rodar o 3 e o 4. Na verdade, é quase isso. Na verdade, só vai esperar pelo 2. Porque, na verdade, esse E ele se refere ao parâmetro anterior. Teria que pôr entre parênteses para esperar os dois? Esperar os dois já é um pouquinho mais complexo que isso. Na verdade, isso aqui, o que acontece? Ele vai startar esse e jogar em background. Esquece dele. Vai startar esse. Quando esse terminar, vai startar esse, jogar para background e startar esse. Nesse caso, só vai liberar o terminal quando terminar o PROC 4. Né? Quando terminar o PROC 4. Mas nesse caso não precisa colocar o ponto ali? Por exemplo, de cima. Ponto. E vírgula? É. Tá, tem. O que acontece? Esse vai em background. Esse vai em primeiro plano. Quando esse terminar, ele começa esse. Aliás, ele começa esse em background e esse em primeiro plano. Isso é pegadinha de prova. Isso é pegadinha de prova. Bom, outro conceito bastante interessante que é legal de conhecer são os pipes e os redirects. O que acontece? Todo o processo de terminal, tá? Vamos já que sempre a gente está falando de share, sempre a gente está falando de terminal. É lógico que eu posso, no terminal, startar um aplicativo gráfico, mas não é esse o caso. Todo aplicativo de terminal sempre abre 3 arquivos. Ou pipes, ou strings, depende da linguagem, da forma de usar, tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Que é o stdin, que é a entrada padrão de teclado, ou seja lá o que for, chama entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erro. Isso aqui, inclusive, por exemplo, no Java vocês já usaram bastante. Por exemplo, system.out, ponto alguma coisa, é exatamente o stdout. Assim como existe system.in, system.err, que vão fazer a parte desses aqui. Por que padrão? É assim, ele tem um comportamento padrão. A entrada padrão, se você não especificar nada, é teclado. Mas eu posso especificar outras coisas. Eu posso fazer isso aqui em certo processo de outro arquivo, de outro programa. Eu posso, essa entrada pode ser de um arquivo. A saída, mesma coisa. O default é o console, mas eu posso redirecionar isso para um arquivo, para gravar sair um arquivo, ou a saída dele e alimentar um outro processo. E o stdrr é a mesma coisa. Eles chamam de padrão porque exatamente você tem essa flexibilidade. Você programa esperando receber isso e você já pode, e assim, junto com isso você já recebe por teclado, por arquivo, por pipe, por uma série de coisas, né? Você agrega uma série de funcionalidades só trabalhando com isso. E aí eles podem ser concatenados ou redirecionados. Por exemplo, eu posso concatenar strings usando o símbolo de pipe. No caso, por exemplo, eu estou pegando a saída, o stdout do ls, o ls vai me mostrar os arquivos que eu tenho no diretório. A saída dele sai no stdout. Eu pego e grudo ele no stdin do sort. O sort é um aplicativozinho que simplesmente pega linhas e ordena bota em ordem alfabética. Então isso aqui listaria meus arquivos, já botaria em ordem alfabética, a saída padrão do sort, então teria na tela. Ou, esse aqui a gente já usou bastante também. ls, mesma coisa, vai mostrar os arquivos, pipe, grep, xyz. Grep, para quem não conhece, é uma ferramenta que roda uma expressão regular. Ele avalia o quê? Ele pega o stdin e roda essa expressão regular que você colocou na frente, e o que casar, ele joga no stdout. Então, ou seja, eu vou pegar o ls e filtrar por alguma coisa, ele vai me mostrar o que ele achou. O que mais que a gente tem? Que a gente já tem redirects. O que acontece? O ls, em vez de eu jogar com outro programa para fazer alguma coisa, eu peguei o meu ls e a saída dele eu mandei gravar no arquivo. A saída padrão. Na sequência eu fiz o quê? A mesma coisa que aqui, ó. Peguei o meu grep, só que eu fiz ao contrário. Eu peguei a minha entrada padrão, lendo o arquivo. Que é a mesma coisa aqui, às vezes me interessa guardar o resultado. Então, são redirecionamentos aqui. Então, a saída padrão e a entrada padrão. O que mais que tem? Tar esse aqui é um outro exemplo já um pouco mais complexo. Por exemplo, o Tar, ele é um aplicativo que ele gera, vamos dizer, não vou falar que é um zip, mas é um aplicativo tipo um zip. Você consegue arquivar, armazenar arquivos.
No caso aqui eu estou dando tar menos CV, cria e verbose. Ou seja, ele vai criar um arquivo tar e vai listando para mim de acordo com o nome dos arquivos que ele está guardando. Ponto desse diretório. Então, ou seja, cria um arquivo para mim listando os nomes de tudo que está nesse diretório. Concatenado com gzip, é um aplicativo, aí é um filtro que zipa o arquivo. Menos C simplesmente é para indicar, no caso do gzip, para indicar que eu estou trabalhando com std in e stdout, tá? Assim, indicar console. E a saída, então, é o meu teste.tar.gz, por exemplo. Pô, mas espera lá, eu não falei que a minha saída padrão no console, no caso estou redirecionando para o gzip, que são os meus arquivos, beleza. Mas eu não falei para listar o nome dos arquivos também no console? Então, espera lá, vai misturar tudo? Eu vou ter nome de arquivo junto com o dado do arquivo, tudo ao mesmo tempo, que eu vou mandar para o gzip? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o tar usa já os dois filtros, o stdout e o stdrr. Então, o que acontece? Quando você faz isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o arquivo que ele está gerando e colocar no stdout. E os nomes dos arquivos no stdrr. Como eu só redirecionei o stdout, então isso aqui vai gerar o arquivo, que vai ser zipado, e os nomes dos arquivos vai continuar saindo no console, pelo stdrr. Por isso que tem duas saídas, tem o de erro e tem o stdout padrão. Fora isso, os arquivos podem... Aí como é que pode ser, né? Eles podem ser de entrada, na verdade eu vou usar esse, o símbolo menor, ou de saída, vai ser o símbolo maior. E se eu quiser redirecionar o stdrr? Se eu quiser redirecionar o stdrr, eu uso dessa forma, 2 maior. Lembra do outro comando anterior? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o meu arquivo, sendo que o meu stdrr, que é o nome dos arquivos que eu criei, vai para uma lista, e a saída padrão dele, que é o próprio arquivo, vai para o gzip. Isso aqui seria equivalente a uma cópia. O cat todo mundo já usou milhares de vezes. Na verdade, o cat é um filtro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que ele recebeu pelo stdin e vai botar no stdout. Não faz mais nada além disso. Tanto que eu faço, por exemplo, cat, não sei o que, maior para um arquivo, eu vou pegar do stdin, que é o teclado, e jogar no arquivo. Ou se eu faço ao contrário, cat e o nome do arquivo, quando eu especifico o nome do arquivo, a única coisa que ele faz é não usar o stdin, ele vai ler do arquivo e jogar no stdout, no caso vai vir no console. Ou no caso, eu vou pegar cat e jogo o stdin, minha entrada, esse arquivo, e a minha saída, aquele arquivo. Ou seja, eu vou fazer uma cópia, vai ler tudo que está aqui e gravar aqui. No CP. Ou, se eu quiser, posso ainda fazer isso com filtros. Eu posso pegar o cat, ler o meu arquivo, jogar no grep, jogar no sort e a saída jogar no arquivo. Sim, e aí por aí você pode fazer concatenações muito grandes, tá? Depois num momento futuro, eu vou trazer alguns desses caras que são muito usados em ShareScript. Cat, grep, sort, tail, head, sed e umas 3 dúzias aí de coisas que são usadas em ShareScript que não são do ShareScript, são mini aplicativos que já vêm com Unix por padrão, que dá para ser usado com ShareScript. O que mais que a gente pode falar de pipes redirects? Ah, tudo bem, aqui eu vou gravar minha lista. Mas eu quero, em vez de simplesmente matar a minha lista, toda vez que eu vou dar isso aqui, o que ele vai fazer? Vai matar a lista e vai criar uma nova. Mas eu não quero matar, eu quero acrescentar. Então eu posso usar um duplo maior aqui, Que é o append. que é o append, exatamente, vou fazer um append. Ou seja, vou fazer nesse caso, vou dar um ls para a minha lista e no final vou dar um echo, final da lista, e acrescentar no final da lista. Outro recurso que a gente usa muito em ShareScript são as variáveis, ou no caso do Bash, chama de parâmetros. Como é que eu declaro uma variável? Desse jeito aqui, ó. Nome da variável igual ao valor que ela vai receber, tudo junto, tá? Não pode ter espaço aqui. Se botar espaço, a coisa muda de história. Se eu botar espaço antes, ele está entendendo que eu estou querendo chamar um programa nome e vou passar um parâmetro igual ao valor. Se eu botar espaço depois, ele vai incluir o espaço no valor. Esse detalhe.
Eu não trouxe todos, mas o Bash já vem pré-definido. Você abriu o teu terminal, você tem mais ou menos uns 100 parâmetros só referente ao Bash. Ou seja, tem 100 variáveis já pré-definidas lá e o Bash já colocou só para dizer estado, execução, onde você está, quem é você, teu home, um monte de coisa. Eu não trouxe eles, eu botei alguns, mas tem muitos. O que mais que é interessante? Ó, esses parâmetros são, se eu simplesmente fazer desse jeito, eles são locais, ou seja, simplesmente eu tenho visibilidade no meu shell. Se eu, por exemplo, abrir um programa, ele não vai ver. Se eu chamar um script, ele não vai ver também. O script roda, vamos dizer, como se fosse um subshell. Ele não vai ver. Se eu quiser passar isso para os meus, vamos dizer, os filhos têm visibilidade, eu tenho que exportar essa variável. Dessa forma aqui, eu vou dar export a variável. Ou eu posso concatenar tudo isso. Eu posso export nome igual valor. Tudo numa linha só, também funciona. Então, às vezes, você define uma variável, chama um script, e o script não viu a variável, está faltando export. Quando vai ser usar espaço, tem que pôr entre aspas duplas, né? Quando vai usar espaço, é assim, se, por exemplo, se eu colocar um valor, um nome só, eu não preciso digitar nada. É assim, só igual e o nome. Agora, por exemplo, se eu colocar um nome composto, que tem espaço no meio, alguma simbologia, eu posso colocar esse valor entre aspas duplas ou aspas simples, tem uma diferenciação, quando é simples ou duplo. Mas, e aí ele consegue criar, por exemplo, um valor com espaço no meio, com outras coisas, com os caracteres. Mas, em script ou em shell, você consegue criar arrays unidimensionais. Você consegue colocar, e é direto assim, ó, x de 0 igual a teste. Ele já criou um array, já botou o teste no elemento 0, e você já pode usar. Ou, da forma como a gente já inicia, às vezes em alguma linguagem de programação também dá para fazer x igual e os valores. E aí ele tem um array começando de 0 vale A, o 1 vale B e o 2 vale C. Só com espaço assim, sem colocar vírgula, nada? Só com espaço. Por isso que é o caso da aspa. Por exemplo, se eu quisesse que o AB fosse o primeiro e o C fosse o segundo, eu teria que colocar o AB entre aspas. E você tem hash também. Assim como você tem variável que pode ser indexada, você tem hash. A diferença é que eu tenho que declarar o meu hash. Eu posso declare menos A e o nome da minha variável que eu vou usar. E aí eu posso fazer, em vez de índice numérico, usar um índice de qualquer nome lá, ele vai virar um hash. Depois, o que a gente é muito usado são os expansions. Expansions é o seguinte, eu nunca trabalho, assim, toda vez que eu vou verificar uma variável, ela pode ser computada ou expandida. Por exemplo, quando eu escrevo, no caso aqui, execução, por exemplo, eu escrevo rm_txt, não significa que eu vou passar *.txt no meu RM. Quando ele lê isso, o shell já vai procurar os meus arquivos .txt e passar uma lista de parâmetros para o meu RM. Então, por exemplo, se eu tinha lá 2 arquivos, na verdade, o aplicativo vai enxergar isso aqui, RM, A.txt, B.txt. Por isso, tem um detalhe muito importante. Por exemplo, se eu tenho, existe um limite para isso. Por exemplo, se não me engano, acho que é 1024 parâmetros que um script pode receber. Então, por exemplo, se eu tenho mais de 1000 arquivos no diretório e fizer rm_list, vai dar pau. Aí existem outras formas, depois mais pra frente vamos mostrar como resolver isso aqui. Mas a princípio você pode pensar que tudo isso aqui vai ser expandido para nomes e eu vou receber então um script com nomes. Então, quem já trabalha, quem for, inclusive aqui vai ser script ou programa, tá? Então, quem já for escrever um programa para rodar no console, que vai receber parâmetros, já espera que ele vai receber muito mais parâmetros do que você está imaginando receber. Se eu fizer um echo a.txt, ele vai mostrar o nome dos arquivos, né? Porque na verdade o echo não vai mostrar o conteúdo, vai mostrar o que está na frente dele. Então ele vai fazer o mesmo efeito de um LS. Legal. Não sabia que dá para fazer isso. E aí começam as expansões, né? Que na verdade aquilo lá é um tipo de expansão chamado de File Expansion, File Name Expansion. Ele vai pegar o teu nome e vai expandir para todos os nomes. Existem outros, por exemplo, o Brace Expansion. Brace Expansion é o seguinte, vou escrever várias vezes o mesmo conjunto, só variando, por exemplo, o meio ou o início.
posso escrever dessa forma. Então, por exemplo, A, no caso, D, C, B, e no final E, ele vai criar ADE, ACE e ABE. Ou, eu posso substituir isso em paths, por exemplo, mnt home, asterisco.java e class. Vai virar mnt home, asterisco.java e mnt home, asterisco.class. Que depois vai virar mais um monte de coisa. Que depois isso tudo vai virar mais um monte de coisa, exatamente. Que é uma ordem, tá? Isso aqui começa, na verdade, assim, no final eu vou falar, mas existe uma ordem. Começa por aqui, depois que você expandiu esse, ele vai pro Tiled Suspension. Esse aqui, o André, inclusive, quebrou a cabeça ontem com ele, né? É o seguinte, o Tiled Suspension, que é o tio, ele representa a home do usuário. Onde está a home do usuário? Aquele barra users, ou barra mp barra home, depende do sistema operacional. Você não precisa saber. Eu posso usar barra, só o tio, ele vai me traduzir pela home do usuário, ou eu posso botar barra tio e o usuário, ele vai traduzir a home desse usuário, ou barra tio mais é o diretório atual, seria a mesma coisa que o PWD, ele vai me falar onde eu estou, e barra tio menos, onde você estava. Por exemplo, se eu mudei de diretório, barra tio menos vai me falar o diretório anterior, onde eu estava. Ele vai te falar ou vai te levar para lá? Ele vai retornar aqui. Então, se eu der um echo tio menos, ele vai retornar o nome. Então, CD Se tio você menos. quiser CD tio menos, aí ele retorna. No bash, na verdade, já existe um atalho, que é CD menos. Não precisa nem do tio. Bom, o que mais? Outros tipos de expansão que a gente tem. Essa aqui é a padrão, tá? Que é o parameter. Eu tenho uma variável, eu quero o valor dela, dólar, nome da variável. Ou, se o nome for um pouco mais complexo, eu coloco ela entre chaves. As duas formas são idênticas, tirando que, por exemplo, se eu tiver um nome, por exemplo, minha variável tem o nome da variável tem espaço no meio, eu vou ter que usar esse cara. Depois, eu posso fazer alterações, cálculos, uma série de operações com essas variáveis. Por exemplo, eu tenho o parâmetro menos word e o parâmetro mais word. Para não ter que ficar testando, existe essa variável, se não existe, eu tenho que retorna aquilo, ou se não existe, retorna o outro. Eu tenho esses dois caras. Se não existe, já me retorna isso. Isso aqui pode ser uma constante ou pode ser outra variável. Se for outra variável, mas eu não coloquei aqui, mas se for outra variável, eu coloco assim, dólar parando, 2 pontos, menos dólar de novo, a outra parando, se eu quiser o resultado dele. E aqui é o inverso, ou seja, me retorna esse se esse existir. Está em branco, vamos supor. Se não existir o primeiro. Se não existir nada, exatamente. E aí tem, por exemplo, eu coloquei x igual a 1, y igual a 2. Se eu colocar, ó, aqui eu coloquei, ó, dólar z, 2 pontos menos y. Ele vai retornar 2. Por quê? Não existe z, então eu pedi o valor de y. E não dá no ponto assim. E não dá no quarto assim. O que mais que tem? O Elvis Operator ao contrário, 2 pontos de interrogação, ele vai, na verdade, vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário dizendo que não existe. Por exemplo, dólar x não existe. E ele vai mostrar exatamente, hash 2 pontos, x 2 pontos, não existe. O que mais que eu posso fazer? Substring. Posso pegar o parâmetro, offset ou offset length. Eu vou fazer substring disso aqui. Posso obter o tamanho que ele está. Posso fazer um length. Colocar uma cerquilha na frente. Posso remover no início um valor. Por exemplo, eu quero ter o meu PF que tem um monte de coisa lá dentro e quero remover tudo do início até barra bin. Eu coloco PF, cerquilha, asterisco, barra bin, e ele vai comendo tudo até encontrar o barra bin. E remove, né? A diferença desse aqui para aquele lá esse aqui é mais ou menos como se fosse no regex. Esse aqui vai parar na primeira ocorrência para encontrar o primeiro barra bin, e esse aqui vai até o fim procurando até o último barra bin e come tudo. E do início a mesma coisa.
e 2%. Aliás, do início não, isso aqui é do final. Remove do final. Detalhe disso aqui, tá? Isso aqui não é regex, gente. Ele vai usar só a interrogação e o asterisco como coringa, como se fosse nome de arquivo. E posso fazer substituição. Tem um parâmetro, um pattern e uma string, como a gente já viu em regex. O detalhe que não é regex, é shell script. Então esse pattern aqui também só vai envolver asterisco e interrogação. Posso fazer o que mais? Converter para uppercase e lowercase. E mais, eu posso colocar aqui um pattern aqui também, que ele vai buscar só aquele pattern para converter. Quando eu trabalho com arrays, eu tenho essas operações aqui que eu posso fazer. $parâmetro, passa um índice, 0, 1, 2, 3, com hash, nome, a, x, y, z, né? E obtém aquele item. Ou, arroba, e arroba tem todos os itens. Ele vai também trazer uma lista mesmo, separado lá com os passos, vai expandir tudo, como se fosse todos os itens daquele array. Ou, como o circuito já era o length desse índice. Ou seja, pega esse valor e traz o length. Ou, o length do array. Detalhe é que circuit e arroba não significa que vai me expandir todos os caras e depois vai computar a string de tudo somado, mas vai me trazer só o length do array mesmo, quantos itens tem lá dentro. Outros tipos de expansions. A gente tem as funções aritméticas, eu posso fazer contas com as minhas variáveis diretamente no shell. Então eu consigo colocar, por exemplo, x mais 1 dividido por 2. E ele já vai me retornar a conta, o resultado da conta. Detalhe, essas operações são somente com inteiros, tá? Se isso aqui é quebrado, você vai ter o valor inteiro e depois você vai poder usar, por exemplo, o percentual para obter o resto. E dar pau se não for número. Porque se a variável não é tipada, pode botar qualquer coisa, né? Esse aqui é muito usado também em shell script, chama command substitution. O que vai acontecer? Eu vou expandir o meu comando. Ou seja, eu vou pegar o resultado do ls e isso vai virar um parâmetro. Ou as duas formas sem equivalência. Essa aqui era a forma mais antiga, se usar essa aqui é uma forma um pouquinho mais atual. Se eu botar qualquer coisa aqui dentro, grep não, porque precisa de uma entrada, mas qualquer coisa que vai produzir uma saída. Eu posso até colocar aqueles monte de comando que eu concatenei lá no início e botar aqui dentro. E a minha saída vai ser o retorno da expansão. Isso eu posso jogar para dentro de uma variável. Eu posso fazer x igual a $ls e ele vai pegar o resultado e vai jogar na variável x. E a última das expansões foi aquela que eu falei no início, que é o Path-Name Expansion, que acontece depois de tudo, na verdade. Ou seja, se ele encontrar um asterisco ou uma interrogação, ele vai entender que aquilo é um Path-Name Expansion. Ou seja, ele vai tentar ainda, depois de tudo, buscar arquivos que casem com aquilo. Se ele não encontrar, ele vai retornar a expressão. Se ele encontrar, ele vai retornar os arquivos. Por exemplo, se eu fizer x igual asterisco.sql, entre aspas, eco $x, ele não vai, se existir arquivos.sql, ele vai me retornar os arquivos.sql, o nome dos arquivos. Se não existe nenhum arquivo na primeira, então ele vai me retornar o próprio valor, que é asterisco.sql. Porque não conseguiu resolver o Path-Name Expansion, portanto ele volta para trás e faz o que era para ter sido feito. E por hoje é só.